Seja muito bem-vindo ao MCI. Eu sou Michele Oliveira e convido você para meditarmos juntos na palavra de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos fala para seguirmos confiantes diante das provações, porque a glória que nos aguarda no céu é muito maior do que todo o caminho espinhoso que atravessamos neste mundo. O Espírito de Deus nos fala através de Paulo, o apóstolo do Senhor, que muito padeceu por amor à obra da salvação, a seguinte palavra registrada em Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo, através do Espírito Santo, nunca poderia deixar essa palavra de fé se não tivesse passado por tanta dor por amor a Jesus Cristo. E um dia, assim como Paulo, nós, se confiarmos em Cristo, veremos a glória revelada a nós por tudo que sofremos. Por isso, não importa o quanto venha doer, precisamos confiar no Senhor Jesus. Não fomos feitos para sofrer. Esse não foi o propósito do Senhor para nós. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Lá no Jardim do Éden, no começo da criação, havia um plano celestial. Então o diabo veio e cobiçou a divindade de Deus. Pela própria vontade do Senhor, ele permitiu. Mas a divindade do Pai Celestial está acima de toda maldade do maligno. Paulo, diferentemente de nós, diz que devemos viver contente em toda e qualquer situação. Está registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 11. E assim, perseguido e sofrendo, Paulo seguiu contente, levando a todos a palavra da salvação. E você, como você tem enfrentado a provação no seu momento presente que tanto tem desafiado sua fé e até lhe afastado de Jesus? As horas mais perigosas da nossa vida são aquelas em que a dor bate na nossa porta, nos fragiliza e deixa nosso espírito abatido, longe do nosso encontro com o Senhor. O encontro divino que tanto alimenta as áreas da nossa vida. Sem Cristo somos vazios e mal alimentados espiritualmente. Quando o sofrimento vem, nós até temos o direito de chorar, mas logo devemos levantar a cabeça e olhar para Jesus. Ele sempre tem muito a nos falar, muito mais do que toda a confusão que a dor causa na nossa mente e na nossa alma. Em sua palavra, Deus diz que somos criados à sua semelhança. Ele diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mesmo apesar da nossa natureza pecaminosa, que vive a se rebelar em querer ser Deus, combatendo o sofrimento, por exemplo, porque só quem pode findar o sofrimento no mundo é Deus. Sendo onipresente, ele já sabia que o homem ia se rebelar contra ele. Deus já sabia, mas mesmo assim o Senhor pôs a sua essência em nós. E a essência de Deus, a felicidade. Por isso queremos ser felizes. Mas a felicidade que há no coração de Deus é diferente da felicidade que nós queremos viver. A felicidade ilusória e egoísta que tanto nos afasta de tudo que é divino que este mundo oferece. É por isso que precisamos acreditar na promessa divina de uma vida plenamente feliz no céu, porque aqui neste mundo nós não a teremos nem hoje e nem nunca. Não importa o quanto o diabo inventa em mentiras tentando nos enganar. Você não encontrará na Bíblia Sagrada nenhum registro de homens ou mulheres
que encontraram a verdadeira felicidade senão em Cristo. Pelo contrário, toda a Bíblia nos mostra que todos eles que viram que encontraram a felicidade foi quando conheceram a Jesus. E essa felicidade eles viram no sofrimento enquanto passavam pela dor. Jesus é a esperança de uma vida feliz. Com Ele viveremos na cidade celestial, onde as ruas são de ouro e cristal, e nunca mais saberemos o que é sofrer. A morte e o sofrimento pertencem a este mundo, enquanto a paz eterna está no reino celestial. Vejamos o que Deus revelou a João no livro de Apocalipse, o livro das revelações de Deus, no capítulo 21, do versículo 21 ao 27. Veja o que Deus nos diz. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que promessa divina está reservada para mim e para você? Mas somente em Cristo nós a teremos e veremos o nosso nome registrado no livro da vida. A vida eterna é a mais perfeita promessa de amor do Senhor para com toda a humanidade. Por isso o diabo quer tanto destruir, e ele sempre busca usar das nossas fraquezas, principalmente nos momentos de fragilidade, para impedir os planos do Senhor, que nunca dará em nada, pois ele já é um derrotado. Glória a Jesus por isso, e glória a Jesus se você testificar com sua boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, pois como diz em sua palavra, a salvação vem unicamente pela fé em Cristo, e não por coisa alguma que venhamos a fazer. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8: Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salomão foi um homem que experimentou de todos os prazeres, sendo ele muito rico, pôde, através da sua riqueza, experimentar tudo que pudesse desejar. E o que ele descobriu podemos ver registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, diz Salomão: é ilusão, disse o sábio. Tudo é ilusão. Quando sofremos, buscamos ou somos instigados a fazermos coisas que nos tiram o foco do sofrimento. E um deles é alimentar os nossos prazeres, para amortecer a dor. Mas ao voltarmos para a nossa realidade, lá estará ela, diante de nós, a nos desafiar, a desafiar a nossa fé, a nos fazer duvidar muitas vezes de Deus. Fugir da dor é algo natural do ser humano. Mas tão correto seria se buscarmos ouvir a Deus enquanto choramos, enquanto a dor lateja, enquanto a dor está inflamada. Tão bom seria se recuarmos em portas fechadas, no deserto da oração, e buscarmos a direção do Espírito de Deus e clamarmos para o Senhor nos guiar na travessia de espinhos que tanto faz sangrar a nossa alma. Mas nós, tantas vezes, evitamos ficar sozinhos com Deus, porque recusamos a dor, mas também, sabe por quê? Porque tememos a divindade que nos mostra o
quanto pequenos somos, o quanto frágeis somos e tão somente somos impotentes, e que Deus é tudo. Então, esperneamos feito um menino birrento, querendo a todo custo agir, no intuito de tirar a dor, enquanto Deus, por outro lado, já está agindo em nós, desde a primeira gota de lágrima que caiu e nós ignoramos. Somos especialistas em ignorar Deus. Ainda assim, Ele não desiste de nós. E uma das provas de que o Senhor não desiste de nós é Ele permitir que passemos por algo doloroso, para que através da dor possamos crescer espiritualmente. Esse é o maior propósito do Senhor em nós. Glória a Jesus por isso. Esperar em Deus é muito desafiador. E a própria dor é interessante. Ela às vezes nos faz enxergar direito. Ela nos mostra que o melhor é parar e sentir o Senhor diante de nós a nos falar. E Ele nos fala no silêncio do nosso coração, sem a multidão. Deus não quer a multidão por perto. Ele nos chama ao silêncio. Às vezes, quando Ele quer, Ele envia os seus até nós. Principalmente, Ele sempre quer ficar sós conosco, porque Ele é Deus de intimidade. Por isso que precisamos da oração, de uma vida de oração na nossa vida. É importante nos reservarmos um pouco com Deus e tentar ouvi-lo. Ouvir o Senhor é sempre muito gratificante. Importa também não querermos apenas ter por perto alguém que massageie o nosso ego sofrido, sangrado, dolorido, mas tão somente orarmos para Deus nos enviar pessoas cristãs que possam trazer a sua palavra para nos mostrar que em Cristo, quando o sofrimento vem, o crescimento espiritual vem em porção dobrada, porque é assim que funciona quando vivemos em Cristo Jesus. Vemos o Senhor na dor e então sabemos que não estamos sozinhos. O inimigo constante, Satanás, por usurpar o trono de Deus, foi expulso do reino celestial. Ele vive a usar das nossas fraquezas, confundindo a nossa mente, nosso maior campo de batalha, sempre com o propósito de nos afastar de tudo que o Senhor tem para cada um de nós diante do sofrimento. Em toda dor, Deus quer que olhemos para Ele com olhos de fé, mas costumamos, com nossa tese de defesa sempre pronta, colocar diante de Deus o que consideramos ser o apropriado para nós. O que para Ele é óbvio, sempre haverá mais, muito mais do que temos para nós mesmos. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que quão enganoso é o nosso coração. Deus sempre sabe o melhor para cada um de nós. E sempre, tudo que o Senhor tem para nos oferecer é muito além do que pensamos. As raízes de bênção do Pai Celestial são firmes, divinas, pois Ele, sendo Deus da árvore da vida, sempre haverá de nos abençoar com as mais profundas bênçãos do céu, mediante o seu controle. Deus diz em 1 João 2,25, olha que promessa linda, que promessa divina. Em 1 João 2,25 diz, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta palavra me lembra do meu esposo Adi. Ele sempre falava dessa promessa gloriosa. Ele tinha a certeza dessa promessa e tomou posse integralmente. Diferentemente do diabo, que é mentiroso, Deus promete e a sua palavra é firme e fiel. E Ele luta por nós e conosco está até o fim, enquanto que nós, muitas vezes, o abandonamos quando o sofrimento nos tira as forças. E é na fidelidade divina que não vemos, mas podemos acreditar que até o fim, se enfrentarmos,
todas as provações com a fé em Cristo, que nós seremos recompensados por acreditarmos na soberania do Senhor e não nas mentiras do diabo, seremos abençoados. Quando eu digo que é na fidelidade divina que não vemos, mas podemos acreditar, é que a fé não é algo que palpamos, nós apenas precisamos crer no agir do Senhor. Veja o que Deus diz em Hebreus 11:6 sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E procurarmos estar com Jesus enquanto atravessamos uma dor é algo muito desafiador, ao que tanto machuca em nós e pede pressa para findar o sofrimento presente. Mas para Deus não funciona assim. Deus é detalhista e organizado. Ele não tem pressa. Deus diz que quem crê no Senhor não se apressa. Está em Isaías, capítulo 28, versículo 16. A sua palavra também diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, nada está fora do controle de Deus. E se Ele tem o controle de tudo, é porque tudo já foi organizado pelo Senhor. Pois uma das principais características do caráter de Deus é disciplina e organização. Deus age em nós com disciplina. E você, como está a disciplina e a organização na sua vida? Sabemos que a dor nos tira o ânimo, nos deixa desleixados, o que desagrada a Deus. Às vezes, pensamos ser impossível ter força para organizar qualquer coisa enquanto a nossa alma chora. Mas para Deus estarmos, ou pelo menos tentarmos, ter as coisas organizadas é importante. A disciplina e a organização era algo latente na vida do Adi. Pulsava que nem seu coração, todo dia funcionava. E se assim, dizia ele, agrada o coração de Deus. Podia aparecer o problema que fosse, mas manter os compromissos e a casa organizada, por exemplo, era questão de honra. Ele dizia, vamos cumprir com os compromissos, depois paramos e choramos pela nossa dor. Deus bem sabe que honrar a palavra é importante. Nós precisamos ser como Deus. Acima de tudo, precisamos honrá-lo em toda e qualquer sua situação, alegre ou sofrendo. Essa é a vida do cristão, sempre honrando o Senhor, não importa a situação. O Senhor diz em Hebreus, capítulo 12, versículo do 5 ao 7. E estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Você que nos acompanha através deste ministério sabe que em todas as mensagens sempre costumamos trazer um pouco da história de vida do Adi, pois a sua história de vida, esse ministério não existiria. E aqui não estaríamos meditando através deste canal a palavra do Senhor a nos ensinar que somente na dor é que possamos viver parecidos com Cristo. E viver como Cristo é estar disposto a sofrer. Estar com Cristo é também ter uma cruz. E nessa cruz, ela vem com disciplina do Senhor. Sendo Ele o nosso Pai, Ele vai nos disciplinar. Recordo com muita clareza, como se eu tivesse ouvido agora há pouco o Adi falar, com muita firmeza de fé, pois ele sabia que somente em lágrimas colhemos frutos.
sabemos que sem os açoites de Deus, ele nada teria sido, nem teria alcançado pela fé em dor o que o Senhor quis que ele vivesse, uma vida para Cristo, pois pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador era o maior propósito da sua vida. E eis aqui o objetivo desse ministério: pregar Jesus Cristo. Quando sofremos, somos moldados. Quando Jesus molda o nosso interior, é quebrantado o nosso coração. E com esse quebrantamento de espírito, passamos a desejar a obra do Senhor. E esse desejo de falar de Cristo ardia na alma do Adir, que muito lhe trazia alegria quando também muito sofreu. E tantos frutos por lágrimas ele soube colher quando elas foram derramadas do céu na sua vida, feito chuva que vem, molha toda uma plantação trazendo fartura. E é aqui que muitas vezes pecamos. Não vemos a fartura de bênçãos enquanto sofremos. Muitas vezes a gente só quer enxergar a dor, o quanto perdemos, o quanto dói, o quanto gememos. Quando estamos sofrendo, caímos na fé. O inimigo presente que vive ao nosso derredor, como diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que ele nos ataca nas fragilidades do momento para que não venhamos a alcançar os propósitos do Senhor. E um deles é sermos capacitados à luz do Espírito Santo a pregarmos para aqueles que sofrem, dizemos a eles que com Jesus o sofrimento é glorioso, porque mesmo sofrendo também colhemos frutos divinos com o Senhor. Aos olhos de Deus, são chamados de crescimento espiritual. A maior carência da humanidade, homens de coração quebrantado a testificar Cristo em meio à dor com palavras de fé. Quanto mais espirituais somos, mais parecidos com o caráter de Deus seremos neste mundo, e assim seremos luz na vida das pessoas. Se sairmos mundo afora falando para as pessoas somente sobre as feridas, só em ouvir, elas já ficarão com a alma fadigada e atormentada. Por elas, seríamos ignorados. Mas se falarmos de dor e que as boas novas do Senhor trazem esperança, que nele elas poderão ver a luz que é Jesus, elas logo também serão de Cristo. Geralmente, quando passamos por uma provação, mesmo sabendo que a luz divina não se apaga, nós a deixamos de lado e damos vazão à escuridão do momento que a dor causa. Deixamos de lado o Espírito Santo, que é luz e ilumina o nosso caminho. Essa é mais uma promessa de Cristo. Está registrado no livro de Salmos, Salmos 119 e 105, que diz que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tudo o que precisamos diante de uma dor é uma luz, a luz divina, a luz de Jesus. O sofrimento nos afasta das promessas do Senhor, nos deixa cegos e atormentados. Por causa do desânimo, nos deixa fragilizados. A dor causa tudo isso e nos impede de alimentar o nosso espírito, que nos leva ao trono da graça, que acontece através da oração, o que é também tão comum deixarmos de lado quando passamos uma provação. Quanto mais dor, mais oração deveríamos fazer. Orar é conversar com Jesus e no nosso interior ouvirmos tão somente a sua voz. Servir a Jesus é estar também disposto a sofrer e morrer. Morrer para si mesmo em cada provação. Morrer para si mesmo em cada humilhação. Morrer para si mesmo em cada perda. Até ficar mais e mais nítido que nada somos sem Cristo. Ele é tudo e em nós tudo pode operar ao passarmos por uma dor. Até que possamos sentir que nada somos sem Ele.
que somente nele teremos as respostas. Deus nos faz enxergar muito além da dor, Ele nos faz ver os frutos dela. Precisamos ser ousados e precisamos testificar da divindade de Cristo quando sofremos. O Adi costumava dizer que um dos maiores favores que Deus fez a nós depois que o pecado entrou em Adão e Eva no Jardim do Éden foi o sofrimento, pois através da dor lembramos que a soberania de Deus existe e precisamos dela para seguirmos. Quando sofremos, Satanás usa as nossas dúvidas para questionarmos a fidelidade do Senhor, e isso só nos traz mais tormento. A fidelidade de Deus não nos diz que não sofreremos, mas a sua fidelidade afirma categoricamente que se confiarmos nele e tirarmos os olhos dos homens, muito seremos e faremos. Deus quer que sejamos capazes de segurar na sua mão mesmo chorando, porque ele diz que seremos consolados nos braços divinos, o que é totalmente diferente de sermos consolados por braços humanos. Sempre que doer na sua alma, corra para os braços de Jesus. O consolo divino virá sobre você. Quem já experimentou sabe o quão glorioso é ser abraçado por Jesus enquanto chora. Eu tenho provado disso. Portanto, diante da cruz, onde pelo sangue de Cristo fomos justificados e todos os nossos pecados perdoados, devemos nessa prova de amor, que o maior por cada um de nós o Senhor já fez, a sua morte na cruz. Agora, desde aquele dia da crucificação, o Senhor quer apenas a nossa fé nele, a obediência nos seus ensinos que nos diz para continuarmos debaixo da sua graça revigorados, para então um dia recebermos toda a recompensa gloriosa por todo o sofrimento que passamos. Até o dia da segunda volta de Jesus chegar, e logo será em breve, precisamos estar contentes, dando glória e envergonhando o diabo com a nossa profissão de fé de que Jesus é fiel, é conosco e em tudo em nós ele opera. Se o buscarmos, muito mais teremos e revigorados estaremos a cada dia mesmo sofrendo. Continuaremos a caminho da glória com Cristo e com Ele lutando as lutas deste mundo, contemplando as vitórias conosco. Portanto, oremos. Vamos orar juntos. Jesus, segura na nossa mão e nos ajuda em cada dor já sentida e em todas as que ainda passaremos. Nos ajuda pelo teu refrigério a estarmos também carregando a nossa cruz para a edificação do teu santo nome. E nele, que todo poder há, eu tomo posse para fortalecer-me em cada provação, para que em todas elas eu venha a cantar o hino da vitória, até o fim da jornada, quando estarei diante dos teus olhos divinos, a contemplar a tua glória para toda a eternidade, em nome de Jesus. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Deixe Ele lhe conduzir neste momento de provação. Confie no Senhor e você vai ser contemplado. Você receberá a recompensa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.